Fala, meus amiguinhos do sétimo ano, mais uma vez aqui com vocês, professor Silvio Santos. É a gente que está falando aí sobre qual disciplina? Sobre ciências, né? Essa disciplina que explica a vida. Lembrando que na última aula, a gente falou sobre o planeta informação, né? Não é informação, é informação, tá? A gente viu ali a questão do magma, o solo do planeta, enfim, várias características que tornaram o planeta habitável. Afinal de contas, depois que o planeta, né, que teve o Big Bang, até chegar nos dias de hoje, vários foram os processos geológicos, né, os processos naturais que ocorreram para que nós chegássemos no patamar que nós estamos hoje, tá bom? E esse planeta Terra, lembrando que no nosso sistema solar não existe só o planeta Terra, mas é claro, a gente estuda sobre o nosso planeta, tá bom? Então, a gente tem vários seres vivos, vocês sabem disso, né? Nós não somos, os seres humanos não somos os únicos presentes aqui na nossa esfera chamada Terra, né? No nosso planeta Terra. Existem vários seres vivos além dos seres humanos. Aí eu posso citar qualquer um ser humano que me vier qualquer um ser vivo que me vier à cabeça. Eu posso falar de uma bactéria, eu posso falar de um protozoário, eu posso falar de uma planta qualquer, eu posso falar de qualquer ser vivo que, por menos complexo que ele seja, ele é uma vida. Se ele é uma vida, ele é formado por células, entendeu? E se ele não é igual a mim, olha aí, isso que é interessante, que é o que a gente vai começar a falar hoje. Se ele não é igual a mim, no sentido dele não ser um ser humano, então significa que ele pertence a outro grupo. Então, existem classificações diferentes de seres vivos que habitam o nosso planeta. E é isso que a gente vai falar hoje, ok? Joga na tela aí para a gente dar uma pincelada em tudo que vai ser falado hoje. Nós, então, vamos falar sobre a classificação dos seres vivos, tá? A gente vai falar sobre a importância dessa classificação, a nomenclatura científica, que são termos específicos no qual a gente deve se referir a determinados nomes técnicos, tá bom? E os reinos, tá? Então, tudo isso, esses três itens, é o que a gente vai estar abordando dentro da classificação dos seres vivos. Agora, primeiro de tudo, o que é importante a gente ter em mente? É importante a gente saber qual a importância da classificação. Por que classificar os seres vivos? Será que você tem noção da importância da classificação? Muitas vezes você tem pela questão de ser automático, né? A gente sabe que existem determinados nomes para um determinado ser vivo, mas a gente nunca para pensar o porquê que foi classificado, o porquê que deram um nome científico para esse ser vivo. Por exemplo, o nome científico do homem é Homo sapiens, né? Aí eu te pergunto, o porquê que deram esse nome? Por que sentiram a necessidade dessa linguagem para dar um nome científico, né, do ser humano, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver agora, a importância dessa classificação, tá? Volta na tela aí para a gente dar uma explicada sobre isso. Então, a importância dos seres vivos, aliás, a importância da classificação, ela vai ocorrer por quê? Porque é necessário uma organização, né, para que a gente entenda melhor todo o processo. Grande biodiversidade do planeta, ou seja, devido a uma grande biodiversidade, né, fez-se necessário uma organização. Você imagina se você estiver perto de uma multidão, tá bom? Você estando perto de uma multidão, aí eu chego para você e falo assim, olha, eu quero que você separe para mim todas as pessoas que estão de camisa amarela, tá? Por exemplo, você vai sair nessa multidão atrás de pessoas de camisa amarela. Ou seja, vai ser fácil você identificar. Por quê? Porque eu te dei
uma coordenada. Eu organizei o meu pedido. Agora, se eu falar assim, ó, eu quero 5 pessoas e não especificar o que eu quero, você vai trazer qualquer característica para mim, pessoas de qualquer característica. E assim acontece, né, ou acontecia com os seres vivos, né? Existia uma grande variedade, mas não existia organização para se referir a esses seres vivos. Por isso a importância de organizar em grupos, para ficar mais fácil a identificação. Outra, né, que está muito ligado também à primeira, essa primeira importância, facilitar o conhecimento. Quando você classifica um determinado grupo, você facilita o conhecimento desse grupo. É como eu acabei de falar. Uma coisa é eu falar para você ir ali no meio de 20 pessoas e eu falar assim, eu quero 5 pessoas. Aí você vem com 5 pessoas de qualquer característica. Alto, baixo, branco, negro, tá? Agora, quando eu digo, eu quero 5 pessoas de camisa amarela, como eu falei. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou facilitando o seu conhecimento sobre o meu pedido. Eu estou especificando o porquê, aliás, eu estou especificando o grupo característico que eu quero. Então, o fato de eu ter classificado para você pessoas de camisa amarela, né, facilitou o seu entendimento sobre o assunto. E essa classificação ela é importante para quê? Porque ela padroniza. Tá? O que é padronizar, pessoal? É tornar comum. É tornar uma característica ou uma determinada informação, tornar ela fácil de ser entendida, porque ela fica igual em todo o lugar, né, onde se referir a esse conhecimento da classificação. Por exemplo, o Homo sapiens, ele é chamado Homo sapiens aqui, lá no Japão, lá na Alemanha, lá na Lituânia, na Polônia, onde quer que você vá, o nome científico do ser humano é Homo sapiens, escrito dessa exata forma aqui, ó. Homo sapiens. Tá? Não existe diferença. Então, esse nome é padrão em todo lugar do mundo, cientificamente falando, tá bom? Outra importância, né? Deixa eu apagar aqui. Outra importância é o quê? Outra importância é o grau de semelhança e parentesco, tá? Esse grau de semelhança e parentesco, ele é o quê? Ele é a semelhança que existe entre um animal e outro. Por exemplo, se você tem aí uma onça, né? Aí você tem um gato desses domésticos, tá? É mais fácil o gato pertencer à mesma família de um cachorro ou ele pertencer à mesma família de uma onça? Aí você vai falar assim, é claro, professor, o gato ele tem mais características parecidas com a onça, entendeu? Então, o que você está fazendo? Você, por mais que você não tenha um conhecimento científico, mas por semelhança, você está deduzindo que aquele animal, o gato, é mais aparentado com uma onça do que mais aparentado com um cachorro. Por causa de quê? Por causa do grau de semelhança. Então, isso vai sugerir um parentesco. Claro, o gato e a onça não são exatamente da mesma ordem, mas a gente pode dizer que eles estão dentro ali da mesma classe, né? Da mesma família, tá bom? Então, essas são importâncias aí da classificação. E essa classificação não foi assim gerada agora, pessoal. Ela faz tempo, né, que alguns cientistas, até mesmo antes de Cristo, né, eles já, os filósofos, que eram os grandes cientistas do passado, né, eles eram os grandes detentores aí de conhecimento, eles faziam o quê? Eles também já pesquisavam sobre determinadas situações que a gente hoje domina, mas que começou com a curiosidade deles, com a explicação deles. Então a gente tem Aristóteles, né,
que ele classificou o quê? Os animais como animais de sangue quente e animais de sangue frio. Quais são os animais de sangue quente, pessoal? Aves e mamíferos. Sangue frio são os répteis, né? Anfíbios, ok? A gente o quê? O que significa animais de sangue quente e animais de sangue frio? Animais de sangue quente são aqueles animais que mantêm uma temperatura corpórea, né? São animais que a gente diz homeotérmicos, que eles conseguem manter uma temperatura corpórea constante. Já os animais de sangue frio, a temperatura deles varia de acordo com o ambiente que eles se encontram. Ou seja, se o ambiente está frio, o sangue deles está frio também. Se o ambiente está quente, o sangue deles esquenta. Então, por exemplo, os répteis e anfíbios, por que eles precisam estar num ambiente aquático? Ou um ambiente perto da água, ou um ambiente úmido, de uma certa forma? Porque se eles forem para um ambiente muito quente, o metabolismo dele vai ser afetado, porque o sangue deles vai esquentar, né? Já os animais de sangue quente, eles têm mecanismos, né, que conseguem manter uma temperatura corporal, né, constante. Por exemplo, nós temos aí a nossa temperatura corporal em torno aí dos 36 graus. Se a gente esquentar muito, né, o nosso corpo vai vai ativar mecanismos que vão tentar resfriar esse corpo, como o suor, por exemplo. Se a gente está em ambiente muito frio, o nosso corpo, o nosso músculo vai tentar naturalmente atritar um com o outro, tentando gerar calor. Por quê? Porque a gente tem mecanismos que tentam manter o nosso corpo numa temperatura estável, ok? Teofrasto também, né? Ele classificou as plantas em o quê? Árvores, arbustos e ervas. Aí você pensa assim, olha aqui comigo, árvores, arbustos e ervas. Mas é uma classificação muito simples. Mas você percebe que uma classificação simples, ela já te dá um norte, né? Você chega numa mata, você chega numa floresta, e eu falo assim para você, eu quero que você me diga quais são os vegetais que tem aqui. Você vai sair olhando para qualquer lado numa floresta, o que você vê é vegetal, né? Dificilmente não é vegetal o que tem numa floresta, né? Agora, se eu falar para você assim, aponta para mim os arbustos, aí você sabe, você vai ignorar uma árvore, porque eu quero que você me aponte os arbustos, ok? Então, por mais simples que seja a classificação, mas eu já ajudo a organizar o pensamento. Se eu te disser, eu quero que você me aponte só árvores, você já não vai ligar para os arbustos, você já sabe o que você vai procurar. Por quê? Porque eu, de uma certa forma, ainda que precariamente, como fez Teofrasto, ele classificou árvores e arbustos, né? Então, isso é muito árvores, arbustos e erva. Então, por mais simples que tenha sido a classificação dele, mas já servia, né? Joga na tela aí, para a gente continuar a nossa visualização. Então, a classificação artificial, né, ela foi estipulada ainda quando não se existia muito conhecimento, né? Então, essa classificação artificial, ela leva em consideração que o modo de vida, sem levar em conta a história evolutiva da espécie. Não quer saber se um animal ou se um ser vivo, se ele veio do fulano ou do ciclano, se ele evoluiu de espécie tal, de espécie X ou espécie Y. Não quer saber disso, né? Se ele voa, são animais voadores. Tipo isso. Se ele anda na terra, são animais terrestres. Isso são classificações artificiais. Se ele salta, são animais saltadores. São classificações baseadas no tipo de ação que aquele ser vivo pratica, tá? Isso é um tipo de classificação artificial. A classificação natural, ela já leva em consideração as relações de parentesco evolutivo entre eles, que é um tipo de classificação mais coerente com o correto, né? A gente sabe que os seres vivos, segundo a teoria de Darwin, que é um respeitado evolucionista, né? A teoria da evolução dos seres vivos diz que para nós chegarmos aqui, nós passamos por todos
por todo um processo evolutivo no qual os nossos ancestrais eram mais primitivos do que a gente e, com o passar do tempo, foram adquirindo características que foram sendo incorporadas à sua genética, ao seu DNA, e isso foi sendo passado descendência a descendência, e hoje nós somos os seres humanos com a capacidade atual. Isso não significa que nós não possamos sofrer mais evolução daqui para frente, tá bom? A vida é um processo evolutivo, assim como há milhões de anos atrás existia um determinado tipo, milhares de anos atrás, um determinado tipo de ser humano, né, de hominídeo, não significa que daqui a alguns milhões de anos, se é que o mundo vai ter esse tempo ainda, né, não significa que vai ser os mesmos seres humanos, né? A gente tem aí, por exemplo, uma coisa importante aqui para falar para vocês. Por exemplo, a internet está aí, né? Antes, a gente ia no livro, a gente pesquisava, a gente gravava tudo na nossa cabeça. Hoje, a gente tem aparelhos que fazem isso para a gente. A gente está desacostumando a pensar, a raciocinar. Isso é um processo de transição, né? Isso pode ser um processo que desative determinadas partes do nosso cérebro, né? Porque a gente não exercita o nosso cérebro como a gente exercitava antes. Antes você gravava, quando eu digo antes, pessoal, estou falando da minha geração, tá? Vocês não, vocês já estão na geração que já cresceram aí com o celular na mão e tudo. Mas na minha época a gente tinha que gravar um telefone na mente, né? Eu sabia os telefones todos na minha mente. Hoje em dia, tudo a gente tem anotado. Se não tiver um celular, hoje em dia, dificilmente você lembra um número de cor, né, de cabeça. Então, isso, querendo ou não, é um exercício de evolução. E essa evolução pode ser para gerar características, quanto para suprimir, quanto para, né, desaparecer características. O processo evolutivo em si, em geral, ele é um processo de mudanças, tá bom? Vamos lá, joga na tela aí, por favor. Então, essa é a classificação natural. O cara que promoveu a classificação científica foi um cara chamado Carl von Linné, que aqui no Brasil, né, na nossa língua, aliás, ele é chamado de Linneu, tá? Linneu é considerado o pai da taxonomia. O que é a taxonomia? É a lei, né, a regra da nomenclatura. Ou seja, a forma de se escrever um nome científico foi criada por esse cara, tá bom? Esse Homo sapiens, esse tipo de linguagem, foi ele que estipulou. Então, ele era um botânico sueco, né? E zoólogo. Botânico são pessoas especialistas em vegetais, em plantas, e zoólogo, especialistas em animais, tá bom? Ele lançou um livro, né? System Nature, que é sistema natural. E ele criou a nomenclatura binomial. O que é a nomenclatura binomial? É justamente essa nomenclatura que eu acabei de mostrar, do Homo sapiens. É o nome de uma espécie que tem que ser escrito com dois nomes, Homo sapiens, tá? E ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Mais para frente, em outros anos, você vai estudar isso com mais profundidade. Então, nós temos aí a nomenclatura científica, né? Ela é estipulada, ela tem que ser escrita em latim, ela segue essas regras, né? Essas regras são de escrita, tem que ser escrita em latim, e o nome da espécie é sempre binomial, ou seja, com dois nomes, como eu falei. Então, essas são as regras. Sempre em latim, tá bom? E a escrita tem que ser binomial. Então, dentro dessa classificação, por semelhança, a gente tem os reinos. Os reinos são Monera, plantas, animalia, né? Protoctistas e o reino fungi. Monera, bactérias e arqueobactérias. Plantas são pluricelulares com tecidos eucarióticos e são autotróficas, elas realizam fotossíntese. Animais são pluricelulares com tecidos eucarióticos, com tecidos, são eucarióticos e heterotróficos. Os protoctistas são os protozoários e algas. E os fungi, o nome está dizendo, né? São os fungos. Podem ser pluricelulares, são eucarióticos e autotróficos. E aqui a gente tem a classificação, né? Os níveis taxonômicos são reino, filo, classe, ordem, tá bom?
Aí abaixo de ordem vem família, vem gênero e vem espécie, né? Então aqui seria família, aqui seria gênero e aqui espécie. Beleza, pessoal? Então a gente também tem aqui os cladogramas, que são diagramas que servem para representar aí a evolução da vida, né? Então tudo que é abaixo é muito antigo e quanto mais para cima for, mais recente, tá? O nome desse aparelho, que vocês vão se deparar muito com ele, chama cladograma, tá? Então, dentro de um cladograma, a gente tem aqui, ó, quem surgiu primeiro? Os peixes. Por quê? Porque ele está mais embaixo, tá? Depois foram os anfíbios, depois foram os répteis, aves e mamíferos, enfim. Ele é muito simples para você entender quem veio antes de quem num período cronológico. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a importância da classificação dos seres vivos, né? Falamos sobre a classificação dos seres vivos. Espero que vocês tenham conseguido entender de uma maneira aí simples, tá bom? Vamos para frente que tem mais coisa por aí.